Lessa, um dos principais suspeitos do caso Marielle Franco, fechou o acordo de delação premiada e já começou a colaborar com as investigações. A delação do Rony Lessa é vista como a peça final do quebra-cabeça para solucionar de uma vez por todas esse caso, que teve muita má vontade política de governos anteriores, porque bastou o Lula assumir e em um pouco mais de um ano o caso está praticamente solucionado. Bolsonaro deve estar desesperado, assim como vários outros políticos do Rio de Janeiro. Porque eles temem que, mesmo não estando envolvidos diretamente com o caso Marielle, outras investigações podem ser abertas como desdobramentos do caso, já que o principal suspeito é um político, o Domingos Brazão, suspeito de ser o mandante do caso. Mas você vai colocar nos comentários: faltou força de vontade ou empenho político para a resolução do caso Marielle? Bolsonaro está tremendo de medo? Então coloque nos comentários, deixa o like se você gostou dessa notícia e se inscreva no canal. A delação do Rony Lessa foi divulgada para nós pelo Lauro Jardim do O Globo. Essa delação já era esperada depois da delação do Elcio de Queiroz. Elcio de Queiroz, que segundo as investigações e as suspeitas, porque eu falo suspeitas, tá? Deixa eu explicar. Porque o caso ainda não foi encerrado. Ah, mas você pode cravar? Não, eu tenho aqui um compromisso jornalístico com vocês e nós temos que passar as informações corretas e colocarmos a denominação correta também. O Elcio de Queiroz, ele é suspeito de ter dirigido o carro que foi utilizado na noite do caso Marielle Franco. Depois que ele fez a delação premiada dele, era esperado que o Rony Lessa, que é suspeito de ter efetuado os disparos, fizesse a delação premiada. E segundo Lauro Jardim, esse acordo já foi feito e ele já começou a colaborar com as investigações da Polícia Federal. Existe, dessa forma, a expectativa que a delação do Rony Lessa seja a peça final do quebra-cabeça e liquide de uma vez por todas o caso Marielle Franco, apontando inclusive o mandante do caso, que supostamente é o político e empresário do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Mas isso não seria o fim da história, porque outras investigações poderão ser ou poderiam ser abertas e isso desespera completamente a classe política do Rio de Janeiro. O Ricardo Capelli, que é secretário de Segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deve ser substituído pelo Ricardo Lewandowski, disse que faltou vontade. Houve uma falta de vontade de governos anteriores para a resolução do caso. Porque bastou um ano de governo Lula que o caso avançou muito e nós já estamos perto de um desfecho. Nós tivemos 2 delações premiadas feitas. Por que isso não foi feito em governos anteriores? Por que Bolsonaro não fez uma delação premiada? Não cobrou uma delação premiada? Não ocorreu durante o governo Bolsonaro? Por que não houve uma pressão do governo federal nas investigações do Rio de Janeiro para que esse caso avançasse? E essa morosidade de governos anteriores, de anos anteriores, tragou o Bolsonaro para dentro do caso, colocando como suspeito. Porque o maior interessado de todo esse caso deveria ser Bolsonaro. Porque sempre que há alguma coisa envolvendo Marielle Franco, o Bolsonaro ele se encosta. Essa suspeita, esse elemento encosta em Bolsonaro. Não o coloca como sendo o mandante, claro. Ninguém acredita que o Bolsonaro seja o mandante. Mas ele sempre está envolvido de alguma forma. Então, até para acabar com as especulações, seria necessário que o Bolsonaro, ou que o governo Bolsonaro, solucionasse isso. E não aconteceu. O Bolsonaro ele tem medo, não pelo fato, pessoal, e aí é muito importante, não pelo fato dele ser um mandante, mas as investigações passam por redutos do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a grande suspeita para a motivação que levou ao caso Marielle Franco era a atuação da vereadora em 3 comunidades do Rio de Janeiro: Gardenia Azul, Rio das Pedras e Cidade de Deus. Para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, essas 3 comunidades elas ficam perto. E quando houve o caso Marielle Franco, o suspeito inicial era de Gardenia Azul. E o próprio Adriano da Nóbrega, que foi também um dos suspeitos, o Adriano da Nóbrega, praticamente um sócio do Flávio Bolsonaro, falou: eu não fiz nada, não tenho nada a ver com isso. Porque a esposa do Adriano falou no depoimento: deve ser obra lá de um fulano de tal de Gardenia Azul. Então as investigações passam por essas regiões. E a gente sabe que Rio das Pedras foi onde o Fabrício Queiroz se escondeu. Nós sabemos que em Rio das Pedras existem negócios obscuros da família Bolsonaro envolvendo Flávio. E o Domingos Brazão, que é o principal suspeito do caso Marielle Franco, tem postos de gasolina
em Rio das Pedras. Então, as investigações e os desdobramentos podem ocorrer em Rio das Pedras. Isso assusta completamente o Bolsonaro. E eu quero aqui fazer um parênteses falando sobre o caso do André Janones. Porque muitos bolsonaristas falam das rachadinhas do Janones. Mas o lance das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que são muito mais graves do que as rachadinhas do Janones, é justamente essa relação da família Bolsonaro e principalmente do Flávio com as milícias do Rio de Janeiro. Os bolsonaristas falam muito que, nós tivemos rachadinhas de outros políticos na época, do André Siciliano, que era do PT, e ninguém falou. O problema é que a rachadinha do Flávio é diferente de todas elas, porque duas contas que eram abastecidas pelo Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega. E existe a suspeita que esse dinheiro das rachadinhas foi utilizado para comprar imóveis. Onde? Em Rio das Pedras. Essa é a questão. Por isso que esse caso precisava ser solucionado. Porque é um envolvimento não da família Bolsonaro com crimes do colarinho branco, mas o envolvimento da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Porque Rio das Pedras era reduto do Adriano da Nóbrega. Segundo informações da ex-esposa do Adriano da Nóbrega em depoimento, Adriano tinha mais de 300 imóveis em Rio das Pedras. E existe a suspeita que esses imóveis tenham relação ou tenham participação do Flávio Bolsonaro. O Flávio, ele era próximo do Adriano. A mãe e a esposa do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio. Mas poderia ser uma indicação. A questão é, o Adriano da Nóbrega foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro na época que ele estava preso. Então o Flávio conhece o Adriano da Nóbrega, conhecia o Adriano da Nóbrega. E Rio das Pedras é uma região central. É um local muito, mas muito quente para as investigações. E muita coisa de políticos, Bolsonaro, Domingos Brazão e outros podem acabar saindo desse porão obscuro que se chama Rio das Pedras. O principal suspeito de ser o mandante não é Bolsonaro. Tá? Muita gente fala disso, não é. O principal suspeito é uma pessoa chamada Domingos Brazão. Ele é um empresário, tem passagens pela política e a sua família é uma família de políticos do Rio de Janeiro. Então tem, além do Domingos, o Chiquinho Brazão, o Manuel Brazão, que é um sobrinho, que aí é deputado, o Chiquinho Brazão, que foi deputado estadual do Rio de Janeiro, tem o Manuel Brazão e o Valdir Brazão, que não é relacionado diretamente com a família, mas ele usa o sobrenome e fala que ele é da família, mas não é biologicamente ligado à família. Em 2019, houve uma situação envolvendo os integrantes da família Brazão com o escritório do crime, que era justamente a milícia do Adriano da Nóbrega. Houve ali um pagamento indevido da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma cobrança. Eles ligaram ali para o escritório do crime, para pessoas ligadas ao Rony Lessa também, isso segundo informações do Guilherme Amado, do Metrópolis. E aí o caso foi arquivado, mas houve uma operação com escutas telefônicas, quebras de sigilo, e foi identificada essa relação da família Brazão com integrantes do escritório do crime. Esse é o pepino total, pessoal. E qual é a relação com o Bolsonaro? Não somente Rio das Pedras, porque Domingos e Chiquinho Brazão eram sócios e donos de vários postos em Rio das Pedras. Mas em 2019, o Bolsonaro emitiu um passaporte diplomático para a esposa e para o filho do Chiquinho Brazão. Eles fugiram, precisavam do passaporte diplomático para saírem do país. Por isso que eu falei para vocês no início do vídeo, é que toda vez que sai alguma coisa envolvendo o caso Marielle Franco, essa situação resvala no Bolsonaro. É a família Brazão, é a localidade, é o Rony Lessa, é o pessoal que morava no condomínio do Bolsonaro, é o Rony Lessa que foi ajudado pelo Bolsonaro com a prótese na perna, sempre é o Adriano da Nóbrega. E até quando chega indiretamente, passa, porque a família Brazão contactou o pessoal do escritório do crime e o escritório do crime chega até o Bolsonaro. Ele era o maior interessado na resolução desse caso, porque tudo acaba passando por ele, Bolsonaro. O grande medo, como eu falei, do Bolsonaro, da família Brazão, isso segundo o Guilherme Amado do Metrópolis também, são os desdobramentos do caso. Porque o caso Marielle Franco vai apontar, olha, o suspeito, o mandante é o Domingos Brazão, supondo. Isso vai desdobrar em outras investigações. Quais são, e podem acabar aparecendo relações da família Brazão, que é uma família de políticos, com outros políticos do Rio de Janeiro.
A família Brazão foi citada, Domingos Brazão foi citado na CPI das milícias. Isso pode acabar abrindo linhas de frente, linhas de investigação dentro de Rio das Pedras, que é o reduto do Bolsonaro, que é o reduto do Flávio. Por isso que esse caso, aparentemente, e essa é a minha suspeita, sempre teve uma má vontade de ser solucionado. Não pelo caso em si, mas pelo efeito colateral dele. Pelas investigações que podem ser abertas que acabam envolvendo políticos do Rio de Janeiro. E não são poucos políticos potencialmente envolvidos, porque a gente sabe que muitos políticos do Rio de Janeiro acabam sendo apadrinhados pelas milícias locais. Tanto que tem gente aí na Alerj, né? A doutora, alguma coisa assim, a tia do tráfico, foi afastada por isso. Tia da milícia, né?